o Twitter foi desbloqueado no Brasil, apenas para se tornar uma rede tomada pela desinformação e ataques à democracia novamente. Que surpresa. É o que diz uma pesquisa recente do Instituto Democracia em Cheque. Vamos ver os detalhes agora no Plantão do Meteoro com a nossa Sofia Labanca. Vamos lá. Ora, Sofia, quem diria que isso iria acontecer? Que surpresa! Pois é, né, Ana? Quem imaginaria que o Twitter, aquela rede social que é comandada por Elon Musk, o cara que já se demonstrou transfóbico, xenofóbico, que já falou, já é conspiratório, né, dizendo que o Xandão poderia ter de alguma forma participado da morte do Teori Zavascki, que já falou que vai dar golpe em que país quiser. Quem diria que a rede social, que esse cara é o dono, iria estar espalhando desinformação, né, Ana? Isso aí foi uma pesquisa que foi divulgada recentemente pelo Instituto Democracia em Cheque, que mostrou um aumento enorme em postagens com desinformação eleitoral após o desbloqueio do Twitter. Lembrando que o Twitter, a ordem para o desbloqueio veio no dia 8 de outubro aí pelo Xandão, e que daí depois foi sendo desbloqueado lentamente, em alguns lugares já logo no mesmo dia, em outros foi no dia 9, no dia 10 foi caindo aí o bloqueio. O que esse instituto achou, Ana, foram em apenas 48 horas depois do desbloqueio, houve aí 32 mil postagens com desinformação sobre urnas eletrônicas. Quantas? 32 mil postagens em 48 horas após o desbloqueio. A todo vapor. Total. E que, de acordo com a pesquisa deles, Ana, muitas dessas postagens tinham aí como motivação a derrota do Pablo Marçal no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo. Lógico. Então, Marçal perdeu, só pode ser culpa das urnas eletrônicas, é óbvio. E que, Ana, foi realmente, principalmente no Twitter, que isso aconteceu. Foram bem menos postagens desse tipo nas redes da Meta, né? Que seriam Instagram e Facebook. E que, especialmente no Instagram, foi principalmente nos comentários das postagens que aparecia essa questão das urnas eletrônicas. O pessoal não estava postando sobre como está acontecendo aí o fraude nas urnas. Eles iam nas postagens que falavam sobre a derrota do Pablo Marçal dizer nos comentários que era por causa de fraude nas urnas. Então, realmente, você vê aí que teve uma estratégia diferente e que a estratégia que realmente foi a que mais rendeu foi no Twitter mais do que nas outras redes sociais. Daí, Ana, a gente pode colocar na tela a reportagem aí da Malu Gaspar, no blog da Malu Gaspar, que ela entrevistou o presidente do Instituto Democracia em Cheque, que falou um pouco dessa pesquisa. Então, tá aí, ó. Fake news sobre eleições dominam X, Twitter o nome, após o desbloqueio por Alexandre de Moraes, aponta estudo. E daí já ali na linha fina traz uma questão interessante. Derrota de Marçal no primeiro turno em São Paulo reciclou desinformação sobre o sistema eleitoral após desbloqueio da rede social. Aponta o levantamento do Instituto Democracia em Cheque. Reciclou, né? É interessante a gente ver o que está acontecendo. Então, teve aí a entrevista do pesquisador Alexander Chiodi, que é o chefe aí, presidente desse instituto. E vamos ler aí um trechinho. Outro elemento levantado pelo pesquisador Alexander Chiodi, um dos autores do trabalho, é a reciclagem de conteúdo contra urnas eletrônicas e a favor do voto impresso.
eles identificaram a repetição de montagens usadas na campanha bolsonarista contra o resultado eleitoral de 2022 e pelas mudanças nas urnas entre 2020 e 2021. Que interessante! Daí as aspas ali. Eles fazem referência ao mesmo discurso de 2022, principalmente no caso da derrota do Pablo Marçal, que deveria ter voto impresso, auditável e que a apuração não é confiável. Há, inclusive, as mesmas peças e artes usadas desde aquela época. Foram requentadas no X. É quase como se fossem feitas pelo mesmo escritório. Né? Exatamente o que eu estava pensando, Ana. Que interessante que a gente sabe que foi uma coisa organizada que aconteceu em 2022, né? Que não foi uma coisa orgânica, que tinha aí lideranças, tinham pessoas que estavam trazendo todo esse movimento. E agora você vê, 2 anos depois, exatamente as mesmas artes. O que será que isso significa? Isso aí, não sei, Ana. Não sei você, não... obviamente não vão ser os pesquisadores que vão fazer isso, mas a gente sabe que tem investigações aí ocorrendo, né, sobre o gabinete do ódio, daria pra dar uma olhada nisso. Já teve até CPI de fake news. Será que não valia aí algum tipo de investigação desse tipo aí? Porque a gente está falando aí de crimes contra a democracia, né? Os ataques às urnas eletrônicas são ataques contra a democracia brasileira. E isso, sim, é crime. Acho que valia ir atrás aí de quem está fazendo isso. Mas enfim, Ana, e a gente está falando aí sobre a volta do Twitter, e a gente já viu que isso levou à volta dos ataques à democracia. E fica aí a pergunta, e o Blue Sky? Como é que fica, né, nessa história aí? Porque a gente sabe que houve aí uma migração muito grande de brasileiros para o Blue Sky. Houve aí uma discussão, será que vão para o Blue Sky? Será que vão para o Threads? E no final das contas o Blue Sky saiu vencedor. O Threads teve aí um grande número de pessoas entrando num primeiro momento, mas porque era automatizado, você já estava basicamente dentro da mesma plataforma do Instagram. Mas a gente viu que os brasileiros realmente adotaram foi o Blue Sky. E daí tinha essa dúvida, será que quando acaba o Twitter, volta o Blue Sky? A gente já tem aí algum tipo de resposta para isso. A gente pode ir lá para o Núcleo Jornalismo, que faz aí jornalismo sobre redes sociais e internet, que vai dizer aí, após volta do X, engajamento no Blue Sky despenca 30%. Queda aconteceu de um dia para o outro. Daí eles têm ali uma tabelinha ali embaixo, Ana, mostrando dia 9 de outubro e dia 10 de outubro. Dia 9 de outubro, o número de likes únicos caiu de 824.554 para 564.649, uma queda de 31,52%. E de posters únicos, 564.412 no dia 9 de outubro para 374.063 no dia 10 de outubro, queda de 33,73%. E vamos lembrar, Ana, que esses são os números do mundo. Não estamos falando de números do Brasil. Então, o simples fato do Twitter voltar ao Brasil fez com que o número de interações, vamos colocar assim, no mundo, no Blue Sky, caísse mais de 30%. Para você ver que os brasileiros realmente são uma potência nas redes sociais. Nenhuma rede social pode viver sem a gente. Uma coisa que o Elon Musk aprendeu na marra, né? Exatamente o que eu ia comentar. Não precisava nem dos números do engajamento ali. Só o Musk ter arregado, né? Ter baixado a bola rapidinho ali, já fala o impacto que o brasileiro tem na internet, né? Exatamente. E daí, Ana, eu só queria destacar aqui que é a minha opinião. Unicamente minha opinião. Eu achei que caiu menos do que eu esperava. Eu também. Eu juro pra você, eu estava esperando que
acontecesse o que aconteceu com aquela rede indiana cujo nome é difícil de pronunciar. Que aquela rede lá também gente, assim, tipo, a rede literalmente fechou, né? Uhum. Mas agora, com relação ao Blue Sky, eu acho que tanto o fato de que ficou um mês aí fechado o Twitter, então deu um tempo maior de fazer essa migração, quanto o fato de que, ao contrário do Cu, ela não é uma rede de extrema-direita, porque vamos lembrar que aquela rede do passarinho amarelo era uma rede de extrema-direita indiana, era a rede do Narendra Modi. Né? Eu acho que isso contou pro pessoal se manter aí um pouquinho na questão do Blue Sky. E daí, Ana, só para finalizar, eu acho que a gente tem que pensar aí um pouquinho quanto tempo que o Blue Sky vai conseguir se manter como essa rede mais paz e amor que nós temos hoje. Porque a gente já está vendo aí rachaduras nessa rede. A gente já teve, por exemplo, reportagens mostrando como existe uma dificuldade de moderação de abuso sexual infantil, especialmente em português, no Blue Sky. E teve um artigo de opinião muito bom aí no Núcleo, mesmo site dessa reportagem que a gente mostrou agora, na qual esse pessoal aí do Núcleo, que são especialistas em rede social, jornalistas especialistas em redes sociais, estavam justamente falando como, em algum momento, a questão do lucro vai começar a fazer diferença para o Blue Sky. Porque a gente sabe como é que funcionam essas startups. Essas startups muitas vezes começam sem gerar lucro para conseguir construir uma base, para depois entra a questão do lucro e daí você vê que a coisa começa a mudar. E em redes sociais, especialmente, a gente vê que tem um ciclo de que elas primeiro estão voltadas para os usuários, depois elas passam a ser voltadas para os anunciantes, mesmo quando isso prejudica o usuário, e depois elas passam a ser voltadas para elas mesmas, inclusive prejudicando os anunciantes. E o Blue Sky ainda está nessa primeira fase, voltada aos usuários. Em algum momento, a questão do lucro vai começar a fazer diferença e a gente deve começar a ver isso mudar. E, desculpa, gente, no capitalismo não tem como você ter rede social legal. Orkut que eu diga. Não dá pra acreditar, assim, eu vejo muitas vezes as pessoas, assim, com fervor, sabe, com uma paixão, dizendo, não, essa é melhor, não, aquela é melhor, quem vai pra lá é ruim, quem vai pra cá, não sei o quê. Cara, nenhuma rede é boazinha, tá? Nenhuma rede é do bem, tá? E, aliás, nós carregamos pra lá também um monte de lixo, vamos combinar, né? Então não é bem assim também que a banda toca. Agora, duas coisas não dá para negar. A primeira é o impacto do público brasileiro, que ficou muito nítido nessa situação. E aí cabe a nós também usarmos este impacto, saber que nós temos um valor, nós somos um objeto valioso para essas redes e saber usar isso. E a outra é que a soberania do Brasil, através do STF, se manteve também, né? O Brasil manteve uma posição firme e diante do mundo a gente conseguiu dar um exemplo aí. Se dá para tirar uma coisa boa, é disso aí. Agora, o que vai acontecer com as redes, né? Ou enfim, se uma vai se tornar de fato melhor do que a outra, só o tempo dirá. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. É isso aí. Lembrando que nós estamos aí em todas as redes. Todas. Não, aquelas de extrema direita. Mas vamos lá. Recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Vou aproveitar esse momento para convidar você a conhecer a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios, react, TV dos anos 90, tudo junto e misturado, para falar dos temas que nos instigam a querer saber mais. Então lá, falando sobre Harry Potter, sobre Elon Musk, sobre epidemia de viciados em jogo de apostas. Esse vídeo é muito importante, feito pelo nosso maravilhoso Everton. E estreia hoje às 9h da noite com o roteiro do Álvaro, o início do fim, Batman do Leblon, 10 anos do vídeo que mudou
tudo, mudou muita coisa a respeito da história desse país. E que representa muito, tem 10 anos isso, né? Aconteceu em 2014 esse fatídico vídeo aí do confronto entre um cineasta de esquerda e um cara vestido de Batman no Leblon. E como ele mostra pra gente muito do que a gente viu acontecer nos 10 anos seguintes. Um vídeo premonitório, mais premonitório do que South Park, hein? Mais premonitório do que os Simpsons. O Batman do Leblon estreia hoje às 9 horas da noite na TV Cringe Brasil. Você pode ir lá ver, mas só se você quiser. Beijo, voltamos em instantes.